no cordel de medir, que nós encontramos lá em Ezequiel, e que ele vai medindo, e ele vai entrando por dentro daquele mar, daquele lago, seja, e as águas vão subindo. E é assim mesmo, a gente vai no mais profundo, a gente vai chegar uma hora que a gente vai só nadar. É assim que acontece quando a gente vai entrando. Não é tão simples, né? Quando a gente vai mergulhando e conhecendo e se aprofundando um pouco naquilo que nós estamos tratando aqui, que são os ministérios. Do ponto de vista prático, o que todos nós estamos aqui esperando, na expectativa, é de que o Espírito Santo venha tirar dos nossos olhos qualquer venda e tirar dos nossos ouvidos qualquer tapão ali que esteja ali fechando nossos ouvidos espirituais. Todos nós temos um par de ouvidos naturais, mas também um par de ouvidos espirituais. Amém? Amém. E também temos um par de olhos naturais e de olhos espirituais. E o que nós sempre esperamos de Deus é que Ele venha nos ensinar a enxergar com discernimento aquilo que vemos. Amém, igreja? Amém. E é isso que nós estamos aqui tratando nesse dia, ou nessa noite. Eu quero dizer para os irmãos, uma das coisas que estabelece a nossa relação com Deus e onde o Espírito Santo trabalha, e todo mundo vai concordar, tenho certeza com aquilo que eu vou dizer, é em relação à oração. Amém? Quando nós falamos com o nosso Deus, nós falamos através da oração, por meio da oração, e quando nós conversamos com o Senhor, a gente descobre uma coisa, que a oração não é via de mão única, é uma via de mão dupla. Amém? Não é única, é dupla. Amém? Ou seja, eu falo com Deus que não é surdo, e o Deus que não é surdo, que também não é mudo, responde a nossa oração. E se estabelece então uma comunicação. Lembra do sonho de Jacó? Ele viu uma escada que ia da terra ao céu, e o Espírito Santo mostrou para ele pôde perceber naquele sonho, naquela experiência, que anjos subiam e desciam por meio da escada. E quando a gente vai no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 51, a gente encontra o Senhor Jesus falando que a partir de agora vocês verão os anjos de Deus subindo e descendo através do Filho do Homem. Então uma coisa é certa, eu quero abrir essa reunião dizendo: a escada está neste lugar. E essa escada, ela vai até os céus, e o ponto de comunicação que nos liga aos céus é o Senhor Jesus Cristo. E os anjos de Deus sobem e descem, amém? Nesse movimento contínuo, onde as nossas orações chegam diante do Senhor e a resposta vem também através dos seus anjos. Amém. Então é assim que eu quero começar abrindo essa reunião, mas eu queria orar com vocês. Vamos curvar nossas cabeças, fechar nossos olhos. Pai, eu te agradeço muito a oportunidade que tenho de estar aqui nesta noite junto com os meus irmãos, com os meus amigos, com o ministério desta igreja, para juntos, em teu nome, na tua presença, porque tu estás entre nós, falarmos acerca da tua palavra. Abre neste momento todo o nosso entendimento, nossos olhos espirituais sejam abertos, nossos ouvidos sejam abertos, e que a gente possa compreender e se achar dentro do chamado, dentro da vocação que tu tens para cada um de nós. Oramos em nome de Jesus, e quem concorda diz amém. A partir de agora vamos acelerar um pouquinho. Há 47 anos atrás, eu tinha 18 anos de idade, para 19, já faz tempo. E eu estava em Jacarepaguá. Quantos conhecem a Avenida Jeremário Dantas aqui? Conhecem? Numa madrugada, depois de uma farra, junto com amigos, vindo da noitada, sentamos naquela calçada da Jeremário Dantas, em frente ao número 480, da Avenida Jeremário Dantas, no conjunto habitacional que tem ali. E eu estava sentado com alguns amigos na rua, conjecturando, filosofando. Eu estava fazendo perguntas que eu não sabia as respostas. E os amigos ficavam me olhando, e eu estava ali naquele processo de questionamento
questionando Deus, por que algumas coisas aconteciam, por que as coisas eram desse jeito ou daquele jeito, e muitas perguntas eu fui fazendo. Para resumir, eu passei até o dia clarear com os meus amigos naquela situação, perguntando por que o mundo era assim, por que as pessoas estavam assim, por que as coisas aconteciam daquele jeito, e sem respostas. Eu não tinha resposta, mas eu procurava uma resposta. No sábado próximo, aquilo era uma quinta-feira, na madrugada de quinta-feira. No sábado seguinte, bem pertinho daquela quinta-feira, depois de muita insistência por uma tia que eu tinha, já é falecida, e um tio, eles insistiam tanto para que eu fosse assistir um culto, para que eu fosse uma reunião de jovens, para que eu pudesse participar, e eu sempre fugia daquilo. Mas eu resolvi aceitar o convite, até porque eles eram aqueles que davam aquela grana para a gente sair, né, para a gente se divertir. Então eu não podia dizer, eu não tinha mais como correr, mas eu fui um grande encontro de jovens lá em Niterói. Eu fui para um lugar que eles diziam que era uma igreja. Quando eu cheguei lá, era uma loja que tinha sido transformada em igreja, e na minha visão, igreja era um templo, segundo a tradição romana, católica, daquele jeito que a gente conhece, com um sino. E quando eu chego lá, era um lugar que Deus tinha transformado numa igreja. E a igreja são as pessoas, não é o local. Eu não entendia isso, mas eles estavam ali. Pegamos aquele ônibus e fomos lá, fretado lá para Niterói. Quando chegamos em Niterói, era o dia inteiro de programação naquele sábado. E pela manhã, estava aquele monte que tinha muitos jovens, diferentes de mim, diferentes dos meus amigos. Os valores eram outros. Mas eu percebia neles algo que eu não tinha encontrado no meio que eu andava. Eles tinham uma expressão de alegria, de paz, muitos batizados no Espírito Santo, que hoje eu sei dizer isso, falavam, cantavam com alegria. E eu estava achando, mas eles eram muito diferentes de mim, dos meus amigos. Mas apareceu lá um casal que chegou de moto, aí já aparecia com a minha turma. Aí chegou de moto, eles tinham se convertido, e eles chegam ali então e vão cantar uma musiquinha. Era um corinho muito simples, mas eu achei muito inteligente. A matemática de Deus. E eles começaram a cantar, e o coro da música era assim: some as bênçãos recebidas, diminui a preocupação, multiplique o que há de bom na vida e divida com seus irmãos. Que legal! Some as bênçãos recebidas, diminui a preocupação, multiplique o que há de bom na vida e divida com seus irmãos. Eu achei aquilo o máximo, achei bacana. Aí comecei a me envolver, quando eu vi, eu já estava indo, me deixando levar pelo movimento. Só que eu não entendia que era uma obra do Espírito Santo. Chegou a hora do almoço, eu queria ir embora, porque já estava legal, estava bom, mas eu queria ir embora. Mas aí ele me convenceu a ficar para a tarde. Na parte da tarde vai ter um encontro, uma oração, vai ter testemunho, fica mais um pouco, 5 horas você vai. Me convenceu, eu fiquei. E comecei a assistir os testemunhos dos jovens, as experiências, o que eles estavam falando, o que Deus havia feito na vida deles. E aquilo foi tocando no meu coração. Até que houve um momento em que houve a oração. E aquele grupo de mais de 200 jovens, todos dobraram o joelho para orar. E eram muitos também visitantes e convidados não cristãos que estavam ali, como eu. E eu estava lá no meio daquela turma toda, no meio de um grupo, de uma multidão, uma pequena multidão. E aí, quando todo mundo estava orando, eu também dobrei o joelho, assim como eles. E aquele grupo de jovens que estavam lá na frente, as meninas cheias do Espírito Santo, que eu também não entendia, começaram a louvar e adorar a Deus, falar em outras línguas, até que uma delas começou a profetizar. E o Espírito Santo usou ela, e no meio de tantos jovens, ela diz assim: jovem! Poxa, todo mundo era jovem. Poxa, podia ser qualquer um, né, pastor? Jovem, tu me perguntas isso, eu te respondo isso. Tu me perguntas isso, eu te respondo isso, isso e isso. Tu me perguntas isso e eu te digo isso, isso e isso. De repente eu olhei, mas são as minhas perguntas da madrugada. E eu comecei, meu Deus, aí eu falo no meu cantinho, no meu silêncio, eu digo: mas será que é comigo? Tem tanta gente aqui. Eis que é contigo mesmo que eu falo. A conversa ficou pessoal. E aquilo tocou meu coração. Parece que o céu desceu naquele ambiente.
E quando houve o apelo, eu levantei a mão, fui à frente e entreguei minha vida para Jesus. Amém. E nunca mais. Nunca mais deixei. Amém? Passou 3 meses. Eu comecei a frequentar a igreja todo dia. Eu ia todo dia. Tinha culto todo dia, eu ia todo dia. Fiquei indo, era longe da minha casa, pegava a condução, ia, mas eu ia. E quando chegava lá, eu fui. 3 meses depois eu já estava olhando para mim, já estava vendo uma diferença, e as pessoas estavam vendo uma diferença na minha vida. Alguma coisa o Espírito Santo estava fazendo. Porque eu estava buscando. E porque eu estava querendo mais. Aí eu comecei a falar para Deus assim, mas o que eu vou fazer na tua obra? Por que eu estou aqui? Qual é o propósito? Eu não posso ser mais um. Eu não posso ser mais um entre muitos. Eu quero ser alguém que tem uma experiência. Eu quero ser usado. Eu quero descobrir qual é o meu ministério. Eu quero saber qual é o meu chamado. Senhor, fala comigo. Aí eu fui numa reunião que uma missionária portuguesa, Benedita da Conceição, havia chegado no Brasil e ela ia dar um testemunho dela. E me levaram, e eu arrastei 3 meses, na época fazia pré-vestibular, para medicina, estava tentando medicina, eu levei 3 amigos do pré-vestibular e fomos para essa reunião. Aquela mulher era uma mulher de Deus, Deus usava ela. Eu estava lá para ouvir Deus. E comecei, aí ela pregou naquela noite, tudo que pedis ao Pai, crendo em meu nome, Ele fará. Para mim tudo era tudo. E eu então comecei no meu íntimo a pensar, Senhor, usa ela para falar comigo aquilo que eu vou fazer na tua obra, qual é o meu chamado, qual é o propósito teu na minha vida. E aí ela veio o momento da oração, todo mundo dobrou o joelho. Aí eu falei, eu já vi isso, vou continuar crendo, tudo é tudo mesmo, fala comigo, usa ela. Aí ela começou a ser usada por Deus, começou a profetizar. Ei, está falhando um pouquinho. Começou a profetizar, começou a ser usada por Deus. Eu falei, vai falar comigo, Senhor, fala comigo. E eu, no meu cantinho, com os meus amigos não crentes, pedindo a Ele que falasse comigo. Obrigado. E nada. De repente, ela parecia que ia falar comigo. E disse amém. E não disse uma palavra para mim. Eu estou ficando doido. Esse negócio de que Deus fala com a gente não é bem assim. Aí acabou, veio o bolo, veio o suco, veio aquela coisa de ambiente de festa antiga, aquele de crente, não podia faltar o bolo e o suco. Daqui a pouquinho está lá. Aí eu fui para perto da janela com os meus 3 convidados que não eram crentes. Aí eu falei assim, comecei a orar, aí fui pegar o bolo e fui comer. Quando eu fui mastigar a fatia do bolo, o Espírito Santo, que já falava comigo, e eu não estava ainda entendendo muito bem isso, disse para mim, peça agora, ore agora. Aí eu larguei o bolo, eu quieto, me disfarçando para ninguém notar meu conflito com Deus, meus questionamentos. Fala através dela, Senhor, de olho aberto. E ela rindo, brincando, falando das viagens, não tinha nada a ver. Aí eu falei, tu é doido mesmo. Larguei, fui comer o bolo e fui beber o refresco. Nós estávamos na parte de cima, acabou, todo mundo tinha que sair. Era uma loja comercial, uma papelaria em Madureira. A gente está descendo para sair. E eu fui na frente dos meus 3 amigos não cristãos. Aí daqui a pouco ela foi uma das últimas a descer, e o dono da loja ia abrir para todo mundo sair junto. Então a gente estava aguardando. Ela desceu os degraus, era uma senhorinha já. Quando ela pisa no último degrau, ela olha para onde estava o nosso grupo, olha para mim e vem direto, andando, totalmente fora do momento. Parou na minha frente e disse, jovem, eu tinha mais amigos, tinha mais jovens comigo. Ela foi direto comigo. Jovem, eu tenho propósito na tua vida. Prepara a tua vida. Muitos moços vão se converter através de você. Organiza. E foi falando tudo. E eu não estava nem maduro, eu mal sabia ler a Bíblia. Estava começando. E o Espírito Santo foi direto de uma forma diferente para deixar claro que o nosso Deus sonda nosso coração, ouve nossas orações e não nos deixa perdidos dentro do seu reino, dentro da sua obra. Tua dignição é única. Você é um ser absoluto. Deus não te chamou para ser mais um, mas Ele te chamou com um propósito, e Ele tem um propósito com cada um de vocês, e não importa a idade.
Não importa a cor da pele, não importa o que você tem na conta bancária, não importa onde você vive, Deus tem um propósito com cada um, porque você é um ser único e absoluto no universo. E Deus vai dar a você condições, o Espírito Santo vai te capacitar para que você execute a sua obra, exerça o seu dom, o seu ministério e faça aquilo que é agradável a Ele. Amém? Amém. Glória a Deus. Quem tem a mão esquerda aí? Amém. Olha para ela. Quantos dedos nós temos? Quantas pedras são? Amém. Olha para ela. Vamos guardar isso no coração. Nunca mais a gente vai esquecer. Polegar, faz assim com o polegar. Indicador. Dedo médio, ou maior de todos. Fura, não. Anelar. Mindinho. Vamos lá? Polegar. Indicador. Maior de todos. Mindinho. Esse aqui é o primeiro de todos os ministérios. Qual é o primeiro mesmo? É lá. Apóstolo. Vamos repetir? Polegar é o apóstolo. Observa teus dedos aqui. Esse aqui qual é? Profeta. Esse e esse. Eu pergunto para você, o profeta é aquele que comunica com todos os demais ministérios. Vamos lá? Faz assim com a tua mão para tu não esquecer. O profeta comunica com o apóstolo, melhor, comunica com o profeta, comunica com o mestre. Amém? Então, ficou legal? Então a gente não vai esquecer mais. Agora olha de novo para a sua mão aqui. O apóstolo é o que envia, é o visionário, é o que reúne, é o que comunica com os demais, é aquele que vê o campo, é aquele que manda, que não tem medo, que indica, que chega primeiro, que tem um chamado, que tem uma responsabilidade tremenda sobre si. Amém? Só para a gente ir ensaiando. Aqui nós temos um indicador, correto? Aqui está o profeta. Eis que eu falo contigo. É o que aponta o caminho, o que fala, o que traz Deus, gente. Porque o profeta é o que traz Deus, né? Ao homem. É o porta-voz, é a voz de Deus sendo usada e falando no nosso meio. Aqui está o evangelista, é o maior de todos. É o que olha o campo, é o que vai pregar o evangelho do reino. É aquele que vai desbravando o caminho. É o que vai para o campo trabalhar. Temos aí, logo na sequência, o pastor. O pastor, o dedo da aliança. É o pastor que batiza, é o pastor que discipula, é o pastor que ensina também. É o pastor, muitas vezes, é o que cuida, o que prepara, o que introduz, o que apacenta, o que cuida do rebanho. É o da aliança, que prepara a noiva, como a gente viu aqui, para o noivo. Amém? E o mindinho, é o mestre. Por que ele parece ser o menor de todos? Eu pergunto, a mão funcionaria bem sem ele? Não, ele é importantíssimo, mas é o do mínimo detalhe. É o mestre que vai lá na exegese, na hermenêutica, usando as ciências, que vai desenvolver o texto na profundidade, no original, texto à luz do contexto, porque todo mundo sabe que texto sem contexto é pretexto, e aí ele vai no mínimo detalhe. Então não é importante os 5 ministérios? Sim. Amém? Amém. Aleluia. Vou compartilhar com vocês agora um pouquinho e vamos usar a palavra. Quem está com a Bíblia? Diga amém. Amém. 1 Timóteo, todo mundo conhece esse texto. Paulo, na carta a Timóteo, no capítulo, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Vou repetir, todo mundo conhece. Procura apresentar-te a Deus, vamos lá? Como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Você pode dizer isso para alguém? Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra
palavra da verdade. Sabe o que esse versículo nos lembra? A importância de agir de maneira íntegra e fiel à palavra de Deus, para que a nossa vida seja um testemunho efetivo do Evangelho. Amém? Amém. Então ela nos dá essa consciência. Presta atenção, o obreiro aprovado que não tem que se envergonhar. Você sabia que uma das coisas muito importantes é o testemunho da nossa vida? Deixa eu dizer para vocês, aula de evangelismo. Vamos sair em campo, temos um chamado, vamos fazer a obra de Deus. Qual é a primeira coisa que a gente deve ensinar para uma turma que vai pregar o Evangelho? Ensinar o pessoal, a turma, que o nosso testemunho fala mais alto do que a nossa voz. A tua vida sempre chegará primeiro, o testemunho de vida que nós damos. Então, muitas vezes, a gente está preocupado em aprender muito, para crescer muito, e esquece de pedir ao Espírito Santo a Deus que nos ensine a viver o Evangelho, mesmo que a gente, às vezes, nem abre a boca. A nossa vida vai pregar o Evangelho. E quando você não dá o testemunho, acontece, que nem disse Ralph Waldo Emerson, ele disse o seguinte: o que você faz, repita comigo, o que você faz, fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Vamos repetir? O que você faz, fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Sabe por quê? O mau testemunho põe em nós uma mordaça e as pessoas não nos ouvem, nem a família, nem os vizinhos, nem os amigos. Porque o nosso testemunho fala mais alto. E quando você vai pregar a palavra, se você não dá um bom testemunho, o peixe secreto aí, aonde o inimigo da nossa alma muitas vezes cala o pregador. Não adianta eu ter um ministério, um chamado, se o meu testemunho é um mau testemunho. Então fica aí muito importante. O Francisco de Assis, uns atribuem a ele, os outros atribuem a Agostinho, e diz: pregue o Evangelho, repita. Pregue o Evangelho. Em todo o tempo. Se necessário for, use as palavras. Vamos repetir? Prega o Evangelho em todo o tempo, se necessário for, use as palavras. Sabe o que Agostinho também disse? Repita comigo essa frase: se você crê somente naquilo que gosta no Evangelho e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas sim em si mesmo. Meu querido irmão, minha irmã, tudo que a gente está tentando trabalhar aqui nessa noite para despertar em você autenticidade. Cara, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Sabe uma diferença entre pessoa e personagem, não tem? A gente, quando tem um ministério, a gente não está fazendo um papel. A gente não está usando máscara. Porque a gente precisa entender que quando a gente vai exercer um dom, um ministério, quando Deus nos chama e nos capacita, seja qual for o esforço, a gente tem que ser verdadeiro, autêntico. A gente não pode se tornar alguma coisa que a gente não é de verdade em Deus. Não adianta alguém me dar um título, impor a mão sobre mim, me ordenar, me separar, se não for aprovado por Deus. Quem escolhe? Eu fui questionado por um juiz da segunda vara civil de Jacarepaguá, numa audiência uma vez, e a audiência começou a acontecer lá um debate, porque envolvia um conflito entre pastores, e o juiz tinha que julgar aquela causa. Eu era advogado de uma das partes, de um dos pastores, e o juiz me conhecia como advogado, não me conhecia como pastor. E quando chegou no julgamento, ele viu aquele conflito entre pastores e ele começou a criticar os dois. Como pode um pastor e outro pastor vir para um tribunal discutir desse jeito? Onde está o que vocês pregam? Vocês não estão vivendo isso? E ele estava tentando, e ele estava indignado mesmo. E ele olhou para mim, e aí uma das partes, de repente pede a palavra ao juiz e olha para mim. Inclusive o pastor fala assim, inclusive o pastor João me conhece. O juiz olhou para mim: você é pastor também? Eu olhei para ele: mas excelência, ninguém é perfeito? Foi a resposta que eu dei na hora. Aí ele olhou para mim: João, te conheço. Me diz uma coisa, o que o homem precisa fazer para ser um pastor? O pastor qual é aqui?
que é esse aqui, do dedo anelado. O que o homem precisa fazer para ser um pastor? Disse o doutor Belmar para mim. Eu falei, excelência, tem o chamado de Deus. E ele perguntou, e a segunda coisa? Eu falei, convicção do chamado. Vale a pena ser pastor? Fez assim para mim. Eu já entendi onde ele queria chegar. Eu falei, olha só, nossa missa. O senhor é juiz, conhece a lei. Todo trabalhador é digno de um salário. Amém. Ele olhou para mim e falou, quando um homem de Deus é um homem que é dedicado ao seu ministério, ele come, tem família. Eu sabia que era uma armadilha que ele queria criticar a igreja, apontando os maus testemunhos que ele vê. Aí ele falou para mim assim, olha só, é verdade, os pastores, a igreja vai nas prisões, eles visitam os hospitais. E começou ele mesmo a falar. E falou, João, você é pastor mesmo, essa turma aqui não, esses dois aqui não. Eu falei, não, excelência, eles estão tentando se entender, às vezes os irmãos brigam. E às vezes precisam se acertar, né? É ruim quando vai se acertar no tribunal, porque fica exposto demais. Ainda tinha estagiários, tinha Ministério Público, tinha uma turma lá assistindo aquela vergonha e ao mesmo tempo um testemunho. Aí ele virou para mim e falou assim, me diz uma coisa. Aí eu vou falar aqui, não pode falar, porque aconteceu no testemunho. E a Igreja Universal, eles queriam atacar a igreja, né? Aí meus irmãos lá da Universal, eles não me deram nenhuma procuração para defender eles, mas tem muita gente séria em todos os lugares honestos e homens de Deus. Eu virei para ele, excelência, deixa eu falar uma coisa para o senhor. O senhor está vendo a quantidade de processos que o senhor tem do seu lado para julgar? Eram pilhas, era em Campina ainda, naquele fórum antigo, muitos processos. Ele, o que tem? O senhor viu quantos processos nós tínhamos para se desviando para poder chegar aqui no seu gabinete? Ele falou, e daí, João? O que tem? Eu falei, o que tem? Se a Igreja Universal e se as igrejas evangélicas não existissem no nosso país, o senhor não ia ter só isso não, o senhor ia ter muito mais processo para julgar. Ele olhou assim, é bíblico. Foi quando ele disse, vão na prisão, fazem a obra. Aí ele começou, o Espírito Santo. Olha a batalha espiritual aqui. Olha como a gente tem que estar em sintonia. Mas onde eu quero chegar com isso? Onde eu estou costurando com os senhores? Há uma diferença entre pessoa e personagem. O chamado, quando Deus nos chama, Ele nos capacita de verdade. Nós não somos imitadores do outro, de Cristo. Mas para sermos imitadores de Cristo, nós precisamos viver o Evangelho. Não dá para ser de mentirinha, não dá para ser artista, não dá para usar capa e máscara no altar, nem no reino de Deus fazendo a obra dele. Para que o nosso ministério frutifique, seja verdadeiro, eu tenho que ser verdadeiro com Deus, abrir meu coração de verdade e me entregar por inteiro de verdade. Pega as cartas do apóstolo Paulo, querido. Todo início, todo prefácio, todo início de texto, em quase todas as cartas de Paulo, pode ler Tessalonicenses, Colossenses, Gálatas, pode olhar lá. Quando você começa, Paulo já começa assim, eu, Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, não pela vontade do homem, mas pela vontade do Senhor. Eu, Paulo, ele começa, ele se apresenta consciente do chamado do ministério apostólico, consciente do que ele é, do que realmente ele se tornou, porque ele não era. O que ele foi, vocês lembram disso? Como é que aconteceu a história dele? Ele era o Saulo de Tarso, o religioso, cheio de religiosidade, cheio de conhecimento, fariseu, um homem que aprendeu aos pés de Gamaliel, um homem cheio de cultura, com cidadania dupla, era judeu, mas também era romano. Tudo isso, mas isso se tornou nada no caminho de Damasco. Quando Jesus aparece para ele, é um grande encontro de verdade. A religião sai de cena para entrar a palavra de Deus, o Evangelho, o encontro com Cristo é isso. É uma conversa que transforma. E aí, ele se rendeu. Sabe o que aconteceu no caminho de Damasco? Saulo morreu. Porque quem sai dali é o Paulo, o pequeno. É alguém que vai começar a dar os primeiros passos da fé e se tornar quem se tornou.
mas ele vai vivendo tanto o seu chamado, o seu ministério, vai se encontrando tanto naquilo que Deus prometeu que foi fazendo na sua vida, como ele foi sendo forjado, trabalhado, que ele também sai de cena, e ele diz: eu não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na fé daquele que me amou e se entregou por mim. Esse é o processo que o ministério que cresce em verdade. Aleluia! Polegar é o apóstolo. O polegar é o dedo que pode tocar os demais, como eu disse, simbolizando a conexão entre todos os ministérios. Representa o apóstolo aquele que tem a visão, que envia, que estabelece a igreja, cumpre o ide de Jesus de Mateus 28, 19 a 20, e que coordena e fortalece os outros ministérios. Estamos resumindo e entendendo bem? 2. O indicador é o profeta. O dedicador é aquele que aponta o caminho e direciona. Representa o profeta, aquele que traz a mensagem de Deus ao povo, declarando a palavra de Deus com autoridade. Amém. 1 Coríntios 14, 3 fala sobre isso. O dedo médio, o maior de todos, é o evangelista. O dedo médio é o mais longo, simbolizando a expansão do evangelho. Representa o evangelista que tem a missão de alcançar almas para o reino de Deus. Seu trabalho é marcado pelo amor do evangelista. Eu tive na família um evangelista, o Delino Macedo. 3º ano só do primário. Vivia pregando para os ciganos e as aldeias de Portugal. Plantou igreja em muitos lugares. Eu fui uma vez num congresso da Metodista Ortodoxa, a igreja metodista do Brasil, o Paulo Lockman. Cheguei lá, sem exagero, mais de 100 pastores de várias cidades do Brasil estavam naquele congresso, que eram filhos na fé desse meu tio evangelista, que se converteram com ele. Eu tenho vergonha de algumas coisas, eu tenho vergonha às vezes das minhas próprias omissões. O Delino Macedo, eu acompanhei quando ele chegou, quando ele estava pregando, e ele foi um instrumento de Deus em toda a minha família que se converteu. Meus pais, meus avós, meus irmãos, nós somos fruto disso, de um homem que deu a vida. 4 da manhã, anos 70, ele pegava o ônibus no Largo do Tanque, sozinho, português, ia para a Central do Brasil, pegava a Bíblia, começava a pregar no gogó sobre Jesus, fez na vida dele, só dava o testemunho dele, fazia aquela multidão naquela roda que ia crescendo toda a madrugada, e ele fazia apelo, trouxe um monte de muita gente, era mendigo, ele trazia para casa, ele viveu isso, eu ficava impressionado. Isso é a obra de um evangelista. É um homem que tem no coração um chamado para ganhar almas. E ele dizia para mim assim: ó João, sabes que custa uma alma? Meu português já está meio fraco. Amor, suor e lágrima. Isso é o preço de uma alma. Não é papo, não é conversa, é amor. Se você não tem amor, você não consegue ser um bom evangelista, um bom pregador, um bom pastor, um bom mestre, um bom apóstolo. Amor, suor, porque é trabalho, dá trabalho para fazer, lágrima e às vezes sangue. Muitos irmãos nossos missionários dão a vida e deram no passado. Como diz Hebreus, homens dos quais nós não somos nem dignos de estar aqui. Aleluia! O anelar é o pastor, o dedo anelar é aquele onde se coloca a aliança, como eu disse, representando o compromisso e o cuidado. Simboliza o pastor, que é o responsável por cuidar e alimentar seu rebanho. Ele protege, guia, prepara a igreja como a noiva de Cristo para as bodas do Cordeiro. Quem aqui faz parte da noiva? Amém. Gente, nós não podemos fazer parte da geração ficante. O mundo lá fora, nós vivemos o tempo da geração ficante, ou seja, todo mundo fica com todo mundo sem aliança. Com Cristo, a noiva do Cordeiro tem que ter aliança com o noivo. Frequentador de igreja não tem aliança. Quem tem aliança é quem entregou a vida a Jesus.
nasceu de novo, deu testemunho público da fé com a morte e o sepultamento nas águas do batismo para viver em novidade de vida. E passa a entrar, faz parte da mesa, senta para cear e é parte do corpo, é membro do corpo de Cristo, tem comunhão com seus irmãos. Entendeu que ele não pode ser Cristo em casa sozinho, porque membro sozinho fora do corpo morre, não vive, não tem membro. Separa o meu braço e conta ali, ele não tem vida, ele precisa estar ligado ao meu corpo. O corpo precisa, não sobrevive. O membro só sobrevive sem estar ligado ao corpo. Então eu digo para os senhores que é assim que se fica. Então tenha aliança com o noivo, tenha compromisso com ele, porque aí ele tem compromisso com você. O ficante ficará, viu? Não irá. Aleluia. Outra coisa importante, agora vamos caminhar. Eu vou viajar no tempo com os senhores aqui um pouco. Quando eu vi a peça aqui, eu vi aquela armadura sendo apresentada aqui, né? Vi todos aqueles ministérios ali sendo colocados ali. Eu lembrei de um valente do passado. Os filisteus estavam afrontando o povo de Deus. Todo mundo gosta dessa história porque ela é real e forte. Estava todo mundo ali afrontando. Os filisteus estavam e todo mundo assustado. E aí o gigante Golias veio com fúria. Começou a debochar daquele povo, do povo de Deus. Os filisteus estavam zombando, fazendo e acontecendo. Até que aquele moço, aquele que ficou caçula, porque para quebrar o paradigma da primogenitura, ele era o caçula, ele não era primogênito, era o mais novo entre os irmãos, os filhos de Jessé. É aquele que estava lá no campo quando Samuel, né, foi lá, levado pelo Espírito Santo para escolher quem ia suceder o trono do rei Saul. O Davi, o menino, o pastor, presta atenção, temos aqui um ministério, o pastor, e ele estava lá cuidando, né? E a Bíblia diz que esse menino, quando um leão veio para atacar as ovelhas, o que ele fez com aquele leão? Matou. E quando o urso veio? Matou. Então o coração daquele pastor era da seguinte forma: se tivesse que matar um urso, ou uma ovelha, ou um leão, para salvar uma ovelha, ele estava lá. Esse é o coração do pastor, em defesa e proteção do seu rebanho. E Davi fez isso. E quando ele viu que o povo de Deus estava sendo afrontado, ele ficou indignado. Ele quer saber? Eu vou contra o gigante com a força do meu Deus, com a força do Senhor, enquanto as armaduras que vocês estão não está sendo suficiente. Mas olha o que ele levou no seu alforje, na sua bolsa. 5. Você prestou atenção nisso? Que ele levou 5 pedras dentro daquela bolsa. Olha o que diz aí, lá em Samuel, né? Primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, alguns versículos só que eu quero ler para os senhores lembrar. Ezequiel, ou 1 Samuel, desculpa, 17, 38 a 40. Vamos lá, vamos ver só o 40 aqui. Só o 40. Pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro, pôs no alforje de pastor, que trazia consigo, e com a sua funda na mão, foi na direção do filisteu. 45. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Versículo 49. Davi meteu a mão no alforje, tirou dali uma pedra, e com a sua funda a atirou contra o filisteu, atingindo-o na testa. A pedra
se ele cravou na testa, ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi derrotou o filisteu com uma funda e com uma pedra. E a minha pergunta é: e as outras 4? Vamos então a 2 Samuel 21, 15. De novo, os filisteus fizeram guerra contra Israel. Davi foi com seus soldados e lutaram contra os filisteus. E Davi ficou muito cansado. Versículo 21, ou melhor, 22. Capítulo 21, versículo 22. Esses 4 eram descendentes dos gigantes de Engate e foram mortos por Davi e seus soldados. Eu só sei de uma coisa: não tinha só Golias na história não, tinha muitos gigantes, nem o texto e o contexto. E mais 4 foram derrubados nas batalhas. Eu não sei se tem um simbolismo nas 5 pedras de Davi, mas uma coisa é certa: havia uma motivação, uma razão de ser 5 pedras dentro daquela bolsa, daquele alforje. Podemos traçar um paralelo entre os 5 ministérios de Efésios 4, 11 e o relato bíblico de Davi, que acabamos de ler. Quando Davi enfrentou Golias, escolheu 5 pedras lisas de um ribeiro e colocou-as em seu alforje de pastor. Com uma dessas pedras ele derrotou Golias. Mais tarde, conforme registrado em 2 Samuel, nós lemos, do capítulo 21, de 15 a 22, os outros 4 gigantes foram derrotados, possivelmente representando as 4 pedras restantes. Assim como Davi foi preparado para vencer seus desafios, igreja, os 5 ministérios que nós temos aqui, representados por essas pedras, baseados em Efésios 4, 11, os 5 ministérios são dados por Cristo para capacitar e fortalecer a igreja contra os gigantes espirituais. Amém. Cada pedra no alforje de Davi pode simbolizar o ministério, mostrando que Deus equipa a sua igreja para triunfar em batalha. A pedra do apóstolo está aqui, representa a liderança e envio de almas para a obra. A pedra do profeta, direção, exortação, consolo, edificação de almas. A pedra do evangelista, missão de salvar almas. A pedra do pastor, pastoreio do rebanho, cuidado de almas. A pedra do mestre, ensino e discipulado de almas. Amém. Tem um simbolismo, tem um significado desses 5 ministérios que Jesus nos deu. Os 5 ministérios descritos são essenciais para o crescimento e fortalecimento da igreja. Assim como uma mão não pode funcionar plenamente sem um dos dedos, o corpo de Cristo necessita da atuação conjunta dos ministérios que estão aqui. É o completo. Da mesma forma, 5 pedras de Davi representam o poder e a estratégia divina para vencer os gigantes que se levantam contra o povo de Deus. Que possamos reconhecer e valorizar cada um desses ministérios, permitindo que Deus nos use conforme seu chamado para a edificação da sua igreja. Então, nós temos mais uma vez, vamos lembrar? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Aí eu vou ler o que diz Efésios 4:11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Cada um desses ministérios é crucial para o crescimento e saúde do corpo de Cristo. Mas aí nós temos outras citações bíblicas sobre pedra, que eu quero lembrar com os senhores aqui. Quem já ouviu falar em pedra angular? Quem é a pedra angular? Jesus. Mateus 21:42 diz: então Jesus perguntou: vocês nunca leram nas escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio ser a pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Então a pedra angular é uma citação bíblica, mas tem uma outra pedra citada também: pedras vivas.
Essa citação está em 1 Pedro, Epístola de Pedro 2,5. Os crentes são pedras vivas, diz a Bíblia, edificados como casa espiritual. Os ministérios capacitam e equipam os santos para crescerem em maturidade e exercerem seus dons. Sabe o que diz então? 1 Pedro 2,5 diz: também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus. Mas tem uma outra citação de pedra, pedra de tropeço, mas no sentido diferente. Olha o que diz Romanos 9,33. Como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de ofensa, e aquele que nela crê não será envergonhado. Pedra angular, quem já ouviu falar? É uma outra citação. Pedra angular, eleita e preciosa. 1 Pedro 2,6. Por isso, pois isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será envergonhado. Amém. Mas tem uma outra expressão que a gente pode tirar das Escrituras para ser assim: pedra de clamor. Isaías 30,19. Porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém. Vocês vão chorar, vocês não vão chorar mais. Ele certamente se compadecerá ao ouvir o clamor de vocês, e ouvindo-o, lhes responderá. Ou seja, a pedra que clama. Olha quantas citações importantes como pedras que nós somos chamados, independente dos nossos ministérios. Vou traçar um paralelo, mais uma vez, aos 5 ministérios. Apóstolo, assim como uma pedra angular, o apóstolo estabelece doutrinas, princípios, liderança, ensino, discernimento, milagres e sinais e prodígios. Profeta, assim como pedras vivas, traz revelação, direção, profecia, exortação e discernimento. Evangelista, como pedra de tropeço, desafia incredulidade, evangelização, persuasão e compaixão pelas almas. Pastor, como pedra angular, eleita e preciosa, cuida, protege, pastoreia e exerce misericórdia. Mestre, como pedra de clamor, ensina compaixão, autoridade, sabedoria e discernimento. Vamos aprofundando um pouco mais nos nossos ministérios. Eu quero citar alguns exemplos, temos mais alguns minutos. Como apóstolo, eu quero citar Paulo. Citei já um pouquinho ele, a conversão dele, Atos 9, de 1 a 31, todo mundo conhece. Pregou, vida de Paulo. As últimas palavras dele, está lá naquele versículo, eu acho que resume muito bem: combati o bom combate, terminei a minha, eu guardei a minha. Mas olha o que ele viveu. Apóstolo Paulo pregou, ensinou, liderou igrejas, enfrentou perseguições e foi sacrificado no final com a sua decapitação. Eu acho que nenhum de nós aqui era digno de um homem como esse. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês estão entendendo o peso de um ministério, a responsabilidade de um chamado? Nós somos pastores, o pastor Jorge está aqui entre nós, o pastor Gilmar, sou pastor há alguns anos, e talvez tenhamos outros líderes, outros ministros aqui. Alguém se encaixa aqui, em algum lugar. Deixa eu dizer uma coisa para os senhores. O ministério é algo muito bacana, muito forte, porque tudo é graça e misericórdia. Quem aqui seria nada se não fosse a graça e a misericórdia de Deus? Como é bom, mas como é difícil também. A nossa vida, se a gente faz um balanço, a gente tem muita coisa para contar. Claro que a gente está caminhando com Jesus há mais de 40 anos, creio que todo mundo aqui está nessa fase, pelo menos do ministério que está aqui. A gente já viveu muitas experiências de várias formas. Sobrevivemos às perseguições, aos problemas, às crises, às incompreensões, às nossas próprias limitações, às nossas próprias falhas. Mas a graça e o amor de Deus, o combustível do Espírito Santo que Ele nos manda sempre, fez com que a gente superasse e vencesse tudo isso e chegasse até aqui. Não podemos deixar Ele. Nunca.
porque Ele é a nossa razão de estarmos aqui. Então, Paulo, amigo, quer conhecer e se inspirar no que é a experiência de um homem de Deus, de um apóstolo, vá ver a vida do apóstolo Paulo. Estou dando uma dica para os senhores. Profeta, eu tinha tantos, eu escolhi Isaías. O chamado de Isaías está lá no capítulo 6, de uma forma tremenda, ele vendo a glória de Deus, o trono de Deus, e se encontrando, né? Ele encontra o Senhor, ele tem a visão de Deus e uma visão dele mesmo. Eu sou um homem de lábios e puros. Quem encontra Deus, eu encontro pessoal. Quem vê o Senhor se vê. Quanto mais perto de Deus, mais eu vejo a minha miséria e a minha vergonha. E ele disse, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Que miserável homem eu sou. Foi um profeta forte, messiânico, que falou sobre Cristo, o Messias, como ninguém. Proclamou arrependimento toda a vida, porque esse é o trabalho de um profeta. E a salvação. Pregou a graça, mostrou que é possível um homem ser salvo pela graça e pela misericórdia de Deus. Como evangelista, eu quero falar de Filipe, que pregou, que realizou milagres, que discipulou. É aquele que estava lá no meio do fogo caindo, do Pentecoste, do avivamento, das curas, das multidões se convertendo, mas que teve a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo dizer, vá ao deserto. Que ele teve a coragem de deixar aquilo tudo e obedecendo a Deus foi ao deserto e encontrou um moço perdido que lia um rolo de um profeta que não entendia o que estava escrito, que falava exatamente do texto que nós encontramos hoje no livro, nas Escrituras, em Isaías 53, que falava, ele foi levado ao matadouro diante dos seus tosqueadores, não abriu sua boca, e foi o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e ele estava ali. E Filipe então entrou, pregou, discipulou, esse moço se converte, para uma carruagem, ele o batiza, aquela alma é salva, se torna missionário lá na terra dele, e o Espírito Santo traz de volta para a multidão, porque ele fez o que sempre aconteceu nas Escrituras. Observa que Jesus sempre estava cercado de multidões, mas que de vez em quando saiu ao encontro de um, porque Deus não deixa ninguém no anonimato. Lembra daquela história que eu estava naquela reunião? Eu era um estranho, eu achava que era só mais um no meio da multidão, e Deus mostrou para mim que não tem anônimo diante dele. Lembra da mulher hemorrágica que foi a Jesus, depois de muitos anos sangrando, sem nenhuma esperança, gastou tudo que tinha? Ela vai e põe no coração, se eu tão somente tocar nas vestes dele, por trás eu serei curado. E ela fura todo o bloqueio, fura todo o esquema, e ela é determinada, e ela toca. Deixa eu te explicar uma coisa, o que acontece aí? Esta é a forma de ser o Senhor de verdade. Quando você vai, não tem dificuldade que você possa te pedir, paralisar você, atrapalhar você. Você vem, você vai, você toca, você encontra. Como pastor, eu quero citar como exemplo bíblico para você mergulhar nisso e se inspirar. O próprio Davi. O Davi que se torna o pastor de uma nação, o condutor de um povo que unifica as tribos. O Davi, segundo o coração de Deus. O Davi que escreve os salmos. O Davi que é músico, que canta, que toca. O Davi que erra, mas se arrepende, que se prostra. O Davi que quando percebe o que comete, vai a Deus, que busca o perdão, a graça, mas sofre, dói, mas que é capaz de entender o que é ser um pastor, porque ele foi, porque ele se tornou, que escreve o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ele quer me pode ver de espaço, que mansamente as águas de descanso refrigeram a minha alma. Ainda que andasse no vale da sombra da morte, não teria mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Ele fala do pastoreio, porque ele entende, e ele se vê ovelha, ele se vê pastor, ele entende o que é ser pastor, que cuida, que protege, que guia suas ovelhas pelo caminho seguro. Uma outra inspiração poderia ter Moisés. Moisés foi um pastor do maior rebanho, que eu tenho notícia, que a gente pode ver nas Escrituras. Conduziu uma multidão aos 80 anos, peregrinando, e foi até para atravessar o Mar Vermelho, vai para o deserto.
e vai passar toda aquela experiência, deixa eu te dizer, conduzindo lá, parece que é pastor, tinha um cajado na mão dele. Tinha um cajado na mão dele. Símbolo da autoridade pastoral. Descobrindo qual é o meu lugar dentro dos ministérios. O que eu preciso? Primeiro, um autoconhecimento. Você se conhece? Você já ficou do avesso? Você já se viu um pouco por dentro, por fora? Ou você só tem a imagem do espelho, que a Bíblia fala sobre ela, que a gente quando deixa o espelho a gente esquece e volta de novo para lembrar. Eu preciso me conhecer, eu preciso de um autoconhecimento, eu preciso ter uma avaliação, eu mesmo preciso conhecer o meu limite, saber o que está faltando em mim, saber o que eu preciso buscar mais, aonde eu tenho dificuldade, aonde eu tenho que crescer, aonde eu preciso amadurecer. Nós temos que refletir sobre os nossos talentos, paixões, dons. A gente precisa procurar nossos líderes para conversar com eles, para que eles nos digam a verdade sobre o que ele vê em nós. Pedir conselho, buscar em oração, buscar sua palavra, montar, gestar, abandonar a velha vida, a velha natureza, o velho homem, para que você dê lugar ao homem novo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jacó cansou de ser Jacó. E ele foi para o Val de Jaboque decidido a fazer o quê? Lutar com Deus e abandonar aquilo tudo que ele estava carregando. Aquela mochila de coisa velha e antiga. Um peso terrível de testemunho ruim. É o que eu estou falando. Tem que abandonar a velha natureza para que a gente possa levar o Evangelho com liberdade. Você sabia que a leitura que muita gente vai ter no Evangelho vai ser somente o que a gente vive? Não que a gente prega com a boca, mas o que a gente pratica na vida, com a família, dentro da casa. Como você é como marido, como você é como filho, como você é como esposa, como você é como companheira, como você é como mãe. Você tem que viver o Evangelho nas coisas mais básicas, elementares da vida cristã. Como você se relaciona com aqueles que não são cristãos, como você os trata. Como é que você vai ganhar almas para Jesus se você não consegue chegar no pecador? Você sabia que os pecadores iam atrás de Jesus porque gostavam de estar perto dele, para ouvir o que ele tinha para dizer, e ele nunca passou a mão em coisa errada, mas ele falava com amor e mostrava o caminho do arrependimento e da transformação. Eu não sou juiz de ninguém, irmãos. Não somos juízes. Não vamos julgar ninguém. Quem julga é Deus. Mas eu posso ajudar o fraco. Uma ou outra ajudou, e o companheiro disse: seja forte. Eu posso sim. A maioria, eu não sei, mas muitos, não vou dizer maioria, muitos. Quando Jesus chamou, estava onde? Vivia o quê? Praticava o quê? Aonde você estava quando o Espírito Santo foi lá e te alcançou? Dentro da igreja? Muitos são encontrados nos terreiros, muitos são encontrados nas drogas, muitos foram encontrados na prostituição, muitos foram encontrados na idolatria, muitos foram encontrados na feitiçaria, não é verdade? Nas falsas doutrinas, nas falsas seitas, no ateísmo. Mas o Senhor foi lá, tirou do álcool, libertou das drogas, tirou da prostituição, da vida promíscua, da mentira, do crime, do tráfico, do assalto, da vida errada. Não tirou? Libertou da cocaína, da maconha. Não liberta. O Senhor não tirou, não transformou. Ele faz com qualquer um. Ele faz com qualquer um outro. Não é só conosco, ele faz com qualquer um. Às vezes a gente não consegue entender isso. Para finalizar, o autoconhecimento. Outro ponto para a gente começar a se libertar e aprender: o conhecimento bíblico, da palavra de Deus. Vamos estudar a palavra. Vamos participar de todos os encontros que tiver para ensinar e para alguém trazer para a gente um pouquinho de luz para o nosso caminho.
Vamos trabalhar as experiências na prática, servir em diferentes áreas da igreja. Se você tem um chamado pastoral, um chamado para professor, um chamado para isso, um chamado, começa na simplicidade das coisas, começa no cuidado do templo, no cuidado do altar, no cuidado da oferta, da fidelidade, lá na cantina, lá na portaria, lá na recepção. Pastor, estou aqui, aonde precisa, é o que eu quero fazer. Isso não é nada menor, pelo contrário, é por aí que a gente começa a crescer, é quando a gente começa a descer, que a gente vai descer, diminuindo e ele vai nos exaltando, é o Senhor. Amém, Deus. Sirva em diferentes áreas, trabalhe em todos os ministérios, diga sempre sim, tenha um sorriso no rosto, daqueles que chegam, o abraço, a primeira impressão sempre é que fica. Se alguém chegar nesse lugar e você receber com um sorriso, dê um abraço, ele volta. Ele volta. Puxa, que coisa, que abraço, aquele aperto de mão, eu nunca vou esquecer. Olharam para mim sem preconceito, sem discriminação e com amor, com carinho. Poxa, Jesus está nesse lugar. Finalizando, consolidação doutrinária. Tudo que você começou a aprender, aprofunda um pouco mais para consolidar a doutrina na tua vida. E busca uma coisa, a confirmação do seu chamado. Sabe onde? Sabe como é que vai ser a confirmação? As pessoas vão enxergar em você o chamado. Quando você tem um chamado, o Espírito Santo te dá, ele vai abrindo os olhos de todos, e todo mundo começa a enxergar em você que você tem um chamado. Não dá mais para ficar fora. Vamos organizar a igreja. Depois que a gente começa, oração, planejamento, vamos envolver com a mobilização da igreja, para despertar mais amor pelas almas, capacitação dos membros, vamos distribuir as tarefas, vamos estruturar, vamos organizar, vamos evangelizar, vamos discipular, vamos crescer, vamos consolidar, vamos nos adaptar à realidade do local onde estamos, conhecer as necessidades da onde nós estamos, porque é aqui que Ele nos colocou. E se Ele te colocou num lugar, é com um propósito, é para você ser a luz, a diferença, a esperança do lugar. Amém. Aleluia! Vamos avaliar tudo aquilo que fazemos, deixar que aquilo tudo esteja sendo avaliado por Deus, pela igreja, pelos nossos líderes. Que possamos valorizar, honrar todos os ministérios que a gente citou aqui, reconhecendo sua importância para a igreja, para a pregação do Evangelho do Reino de Deus. Agora a gente vai fazer uma oração aqui. A gente está falando muitas coisas para tentar passar para vocês um pouco daquilo que nós temos de experiência. A gente não nasce pronto, nem grande. Todo mundo nasce pequeno, mas vai crescendo. Eu gosto muito de 1 Coríntios capítulo 13. Lá fala sobre qual dom? O dom supremo, qual é? O amor. Prestar atenção que quando a gente vai lendo 1 Coríntios 13, que é um capítulo à parte que Paulo separou, deixando os outros dois do capítulo 12, e destacou o amor como maior. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, não serei nada. O amor, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Havendo profecias, havendo isso, desaparecerão, mas o amor permanecerá. Lembra daquilo? Mas lá no meio, eu quero finalizar para orar com vocês dizendo isso. Chega em determinado momento que Paulo diz assim: quando eu era menino, pensava como, sentia como, e falava como, mas quando eu cheguei a ser homem, eu acabei com as coisas de menino. Puxa vida, eu tenho que crescer, pastor. Eu não posso ficar nessa coisa de meninice, não, pastor. Para eu exercer um dom desse, um ministério desse, eu preciso estar mais maduro, mais preparado, mais capacitado. Então a meninice tem que parar. Eu não posso mais ficar falando como um menino. Eu não posso mais
acabar com as meninices. Eu preciso ser homem, eu preciso ser homem perfeito, eu preciso, geneticamente, homem e mulher, eu preciso me tornar maduro, eu preciso sair da meninice, parar de sentir como menino, parar de pensar como menino. Eu preciso crescer como menino, da menina. A gente acha graça das meninices, mas quando o tempo vai passando, ele continua fazendo as mesmas coisas de menino. A gente se aborrece. Deus está dizendo para nós, na sua palavra, e nos despertando, o seguinte: para que os ministérios possam ser, porque são coisas de adulto. Esses ministérios são coisas de gente grande. Aleluia. É coisa de gente que paga preço, que entregou vida, que é capaz de morrer, que é capaz de se dar, de ser preso, é capaz de qualquer coisa, de ser perseguido, mas não abre mão das suas convicções de ministério. Zela pelo testemunho, zela pelo seu nome, zela. Lembra da história do judeu? Judeu é próspero porque é dissimista. Não, judeu é próspero porque é dissimista. Judeu é próspero porque diz que o nome de um judeu tem que ser limpo e honrado. E ele vai mais além. Não só de um judeu tem que ser limpo e honrado, mas de sua família tem que ser limpo e honrado. Vai prosperar. Eu tenho que andar no conselho dos mais velhos, dos mais experientes. Então também colo com eles, porque é ali que eu vou aprender com quem deu certo. Por isso prosperam, porque eles vão cuidando de cada área da sua vida. Não é só porque é dizimista, é porque é dizimista, é porque cuida do nome, é porque zela para que ele seja honrado na sociedade, na sua casa, da sua família, de que ele possa desenvolver, crescer e aprender com aqueles que são. Então é uma soma de qualidades e cuidados para a gente poder ser bem-sucedido na vida espiritual, para exercer nossos ministérios. Se você tem um chamado, eu quero dizer que ninguém nasceu grande, por isso tudo começa com o chamado. Quando eu disse no início para aquele juiz, tem que ter um chamado. E ele perguntou, e a segunda coisa? Eu falei, a convicção do chamado. Amém. Se você tem um chamado, eu quero orar. Se você tem convicção do seu chamado, eu quero orar. Se você está buscando, Senhor, mas qual é o meu chamado? Eu também quero orar. Porque você talvez não saiba ainda, mas Ele vai falar com você. Amém. Eu acredito que Ele fala, viu? Vamos ficar de pé? Eu quero orar. Pedir o Espírito Santo. Vamos convidar, se for possível, o Alan pode tocar uma música aqui, não tá, pastor?